Bom dia a todos e a todas. Agradecer a presença de vocês aqui no evento, ou melhor, nos eventos que nós vamos realizar. Eu me chamo Silvestre, sou coordenador de Relações Sindicais do DIESE, e nós faremos aqui duas atividades. Uma primeira, que será o balanço, a divulgação do balanço dos reajustes salariais do primeiro semestre de 2015, e na sequência, o Ayrton, colega nosso aqui da direção técnica do DIESE, fará uma apresentação sobre a Jornada Nacional de Debate, a 11ª Jornada Nacional de Debate. Então, nós trabalharemos da seguinte forma: faremos essa apresentação em torno dos 25, 30 minutos desses resultados. Se tiver pessoal aqui da imprensa, né, nós não vamos responder questões nesse momento. Se tiver alguém da imprensa, me acompanha até o primeiro andar do DIESE e a gente vai responder as questões, as perguntas da imprensa. O Ayrton continua, sim, fazendo a apresentação da jornada, e também, após a apresentação, se tiver questões relacionadas ao balanço do reajuste, o Ayrton também poderá responder. Essa atividade é uma experiência que nós estamos fazendo de transmitir online. As pessoas estão acessando pela internet. Quando a gente começar, vai aparecer um íconezinho na página do DIESE que qualquer pessoa pode acessar. Então, todos os nossos escritórios, né, além de São Paulo, mais 17 escritórios, o pessoal está acessando, e o público em geral. Então, é uma atividade, né, para o movimento sindical, mas na medida em que é transmitida pela internet, qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer cidadã pode acessar. Ok? Bom, balanço dos reajustes das negociações aí do primeiro semestre. Esse é um estudo, esse é o 20º ano que o DIESE faz esse material, produz esse material. Tá? Nós fazemos sempre, são 2 balanços, um no primeiro semestre, os resultados do primeiro semestre do ano, que a gente divulga sempre nesse período, mês de agosto, e em março a gente faz o balanço dos resultados anuais. Bom, aqui vocês podem perceber a distribuição dos reajustes nesse primeiro semestre, né, de 2015, né, por região geográfica. Ou seja, nós estamos acompanhamos aqui 302 negociações distribuídas dessa forma segundo as grandes regiões brasileiras. Né? Só um parêntese, esses resultados se referem a 3 setores de atividade: indústria, comércio e serviços. Né? Não estão contemplados nesse estudo o setor primário da economia, ou seja, a agricultura, e nem também o setor público, né? Dada as particularidades da remuneração desses setores, né? Nós acompanhamos apenas desses três grandes setores, que é o que vocês estão vendo aqui na tela. Né? Então, como é que estão distribuídos segundo os setores? 42% das informações se referem à indústria, 15% ao comércio e aproximadamente 43% do serviço. Aqui é uma distribuição dos resultados por database, né, do primeiro semestre de 2015. Então, temos uma concentração aqui no mês de maio, né, próximo de 1/3 das negociações no mês de maio, e depois no mês de março, março e janeiro, né, com percentual semelhante. Né? Então, assim que se distribui as negociações nesse primeiro semestre. Esse dado se refere aos reajustes segundo o instrumento, né, o tipo de documento, ou seja, acordo coletivo e convenção coletiva. Então, 93% das negociações se referem às convenções coletivas de trabalho, portanto, extensiva às categorias.
Bom, aqui nós já entramos nos resultados propriamente ditos, né, que são, né, a distribuição desses reajustes em comparação com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE. Né? Então, os resultados desse primeiro semestre apontam o quê? Nós temos aproximadamente 69% das negociações com algum ganho real, tá certo? 17% foram exatamente igual ao INPC, e na parte de baixo da tabela temos quase 15% que não conseguiu repor o INPC na sua respectiva database. Bom, o que é que esse número está nos dizendo? Depois nós vamos ver na sequência que nós temos uma mudança de patamar nesses reajustes. Né? Quando comparado com anos anteriores, a gente percebe que tem uma mudança de patamar, que é o que nós vamos ver agora. Então, aqui nós temos a distribuição dos reajustes entre 2008 e 2015, e aqui vocês podem perceber, pelo gráfico, tá certo? Que tem uma mudança, considerando esse período de 2008 a 2015. Né? Quer dizer, nesse período, 2008 a 2015, o primeiro semestre de 2015 apresentou os resultados piores, considerando esse período. Evidentemente, se a gente comparar com períodos antes de 2008, os resultados não são esses. Evidentemente que tem uma melhora, né? Se comparado com os anos anteriores, o primeiro semestre de 2015 não é o pior resultado. Dentro desse período, é isso que nós estamos mostrando. E aí, não só em relação aos reajustes que ficaram acima do INPC, mas também em relação àqueles que foram iguais e, sobretudo, a parte de baixo aqui do gráfico, que são as negociações abaixo do INPC, ou seja, 15%. Né? Então, quando a gente olha também o aumento real médio, ou seja, qual foi o ganho, né? Ou seja, acima da inflação, nós temos também um percentual inferior aos anos anteriores, ou seja, 0,51%, né? Agora no primeiro semestre de 2015. Agora, considerando o cenário que nós estamos vivendo em 2015, né, a gente pode dizer que esses resultados são razoáveis. Por que razoáveis? Tem dois aspectos fundamentais aqui, né, além, obviamente, do desempenho da economia de uma maneira geral, que é o seguinte: a taxa de inflação nesse período de 2015 é a mais elevada, e, de outro lado, o mercado de trabalho, né? Ou seja, vocês todos estão acompanhando aí a evolução das taxas de desemprego, os dados também do próprio CAGED e do Ministério do Trabalho apontando isso, né? Uma piora do mercado de trabalho. Então, é uma combinação extremamente ruim do ponto de vista das negociações. Inflação elevada com taxa de desemprego, com aumento de desemprego, ou seja, com piora do mercado de trabalho. Então, além, evidentemente, do não crescimento da economia, né? Enfim, aí pode variar de uma instituição para outra, mas as projeções para o PIB de 2015 são todas elas negativas. Alguns falam até em uma queda de 2% no PIB, outros falam em 1,5%, 1,8%, enfim. É um cenário, de fato, adverso para as negociações em 2015. Bom, aí é uma distribuição mais estatística dos aumentos reais, né? Então, isso aqui a gente já mostrou. Pode passar, Pancho. Aqui vamos ver a distribuição, o comportamento dos reajustes, tendo em vista o setor de atividade econômica, né? Sempre nesse primeiro semestre. Então, aqui a gente vê indústria,
61% apenas das negociações no setor industrial conseguiram algum ganho real de salário. No comércio, aproximadamente 76%, e no serviço, aproximadamente 74%. Tá? Na parte de baixo, a indústria, 20% das negociações no setor industrial, no primeiro semestre, não conseguiram zerar a inflação. Né? Relativamente aqui, o setor que apresentou desempenho mais favorável, né, foi o setor de comércio. Bom, a indústria todos nós estamos acompanhando, né, é um setor que vem enfrentando, digamos assim, dificuldades, não é de agora, né? Agora, nesse primeiro semestre, foi o setor com o desempenho mais inferior, pior desempenho, considerando aí os 3 setores de atividade. Bom, aqui, a disposição dos reajustes, né, e o valor do aumento real médio, ou seja, o tamanho do aumento real médio, no caso aqui do setor industrial. E aí vocês podem ver aqui, ó, que é essa parte aqui verde do gráfico, né? 2015, a gente já tinha mostrado aqui 61% acima da inflação, aproximadamente 19% que iguala o INPC, e em torno de 20% foram as negociações na indústria que sequer zeraram a inflação. E o ganho real médio na indústria, 0,19. Quer dizer, a média foi 0,51. A indústria teve 0,19%. Então, de fato, a indústria foi o setor que mais sofreu, né, e apresentou resultados piores nesse primeiro semestre de 2015. Vejam também que tem uma mudança, como eu já havia comentado, uma mudança de patamar comparativamente aos anos anteriores. Aí já é um dado abrindo alguns segmentos da indústria, né? Considerando aí esses anos. Né? Olhando aqui em 2015, o que você teve, digamos assim, os melhor desempenho, olhando do ponto de vista do tamanho do ganho real médio, foi o setor gráfico aqui. Né? Depois, a indústria metalúrgica. Agora, tem que considerar o seguinte, o grosso das negociações do setor metalúrgico está no segundo semestre do ano. Né? Mas, de toda maneira, você tem aqui o resultado nesse primeiro semestre, para esse conjunto de informações aqui de 18 negociações no setor industrial, no setor metalúrgico, melhor dizendo, e o outro é o setor gráfico. Né? Enfim, dá para perceber que essa mudança de patamar, ela se dá praticamente em todos os segmentos. Aqui olhando o setor do comércio, né? Tem como já tinha mostrado, tem um desempenho relativamente melhor do que os demais setores, mas de toda maneira também há um recuo, embora num patamar menor, mas há um recuo também no comércio, nesse primeiro semestre do ano, no que diz respeito aos reajustes que ficaram acima do INPC do IBGE. Né? E também na parte de baixo, que seriam aquelas negociações que não zeraram a inflação, o comércio relativamente teve um percentual menor, né? Ou seja, 6,7% das negociações nesse setor que não zeraram a inflação. Portanto, você teve, pior do que isso daqui, só o ano de 2008, né?
Todos lembram que 2008 e 2009 foram os anos da crise, né? Principalmente 2009, mas mesmo assim você teve aqui no comércio um patamar semelhante ao verificado, por exemplo, em 2009. Hã? Ah, não. Tá. Bom, aumento real médio, né? O comércio abrindo. O comércio tem dois segmentos, digamos assim. O comércio varejista, né? Varejista atacadista, e o comércio de minérios derivados de petróleo. Né? Aí o desempenho foi muito, do ponto de vista do ganho real médio, foi igual praticamente, né? Aqui é a média do comércio, mas o melhor desempenho aqui foi no setor de minérios e derivados de petróleo, que foi aproximadamente um ganho real ao redor de 1%. Aqui é o último setor que a gente deve olhar, que é o setor de serviços, né? A pedido do Carlindo, eu vou apontar aqui na barra do gráfico, né? Nas cores aqui. Então, essa parte verde aqui é a parte que se refere ao aumento real de salário, né? Ou melhor, o percentual que ficou acima do INPC. Ou seja, isso aqui, praticamente 74% das negociações no serviço tiveram algum ganho real. É isso aqui, tá? O pedacinho verde, desculpa, verde não, aqui é amarelo, mostarda, sei lá. Que foram as negociações que ficaram exatamente igual ao INPC, 14,7%. E a parte de baixo do gráfico, essa vermelha aqui, são as negociações que não zeraram a inflação, que corresponde a 11,6% no setor de serviço. Portanto, em termos do ganho real médio, 0,78%, né? Que vocês podem ver nessa linha aqui é a trajetória dos ganhos reais ano após ano. Então, aqui é o ano de 2015, o 0,78%. Ok? Aí, abrindo um pouco o setor de serviços. O que é que a gente tem aqui? O setor de bancos e seguros privados. Aqui é fundamentalmente seguros e não bancos, né? O setor bancário, propriamente dito, a negociação dos bancários é no segundo semestre, né? Aqui é fundamentalmente securitários. Enfim, né? Então, teve aqui, em 2015, né, um ganho real da ordem de 1%, né? O setor de segurança e vigilância, 1,20%, né? E o setor de turismo e hospitalidade, 1,53%. Aqui eu acho que cabe uma observação, que é o seguinte: esse setor em particular, né, obviamente tem outro, mas esse daqui em particular, são os pisos, né, os salários desse setor, turismo e hospitalidade, eles estão de alguma forma, digamos assim, referenciados no salário mínimo, o que significa dizer que o salário mínimo tem certamente uma influência também nos resultados, nos reajustes dessa categoria e de outras que tenham os seus salários, enfim, os seus pisos referenciados no salário mínimo. Então, aí a gente pode dizer que é um efeito, né, da política do salário mínimo nesses reajustes. Bom, aqui, distribuição dos reajustes salariais, comparado com o INPC, e o valor do reajuste necessário por database, ou seja, qual a inflação a ser aplicada, ou qual a inflação acumulada para cada database. Então, o que a gente pode perceber aqui? Essa linha tracejada aqui diz respeito ao reajuste necessário, ou seja, é a inflação para cada database. Então, por exemplo, para janeiro de 2015, todas as categorias que têm database em janeiro tiveram uma inflação acumulada de 6,2%.
Tá certo? Aí depois, fevereiro, março e assim por diante. Então, dá para perceber que à medida que a inflação aumenta, a gente consegue enxergar que, como se houvesse há uma dificuldade maior de, não só de recomposição dos salários, né, do reajuste integral, mas também no que diz respeito ao ganho real médio, né? É um comportamento mais ou menos assim ao longo desses primeiros 6 meses do ano. Quer dizer, a inflação vem aumentando, olha, para quem teve database em janeiro, 6,2, fevereiro 7,1, março 7,7 e assim por diante. Então, o pessoal de junho teve uma inflação acumulada de quase 9%, né, 8,8. Tá? Então, se a gente olhar aqui nessa parte de cima, que seria a parte verde do gráfico, né, a gente percebe que o percentual de negociações com reajustes salariais vai reduzindo, né, ou vai mudando à medida que a inflação vai se elevando. Então, a inflação é uma, digamos assim, uma variável fundamental na definição do reajuste. Claro, não é a única, mas ela é fundamental na definição do reajuste. Tá? Então, no caso aqui, vocês podem ver que tem vai diminuindo à medida que aumenta a inflação. Aqui é o aumento real médio considerando a região geográfica, né? Você tem, pode ver aqui também tem uma mudança, né? O melhor desempenho aqui relativamente foi na região sul, na região nordeste, 0,72. Aqui a gente pode também inferir, né, que o Nordeste, do ponto de vista da remuneração, do salário médio, né, dos trabalhadores no Nordeste, é um salário médio que está abaixo da média nacional. São salários que, em grande parte, são salários, digamos assim, mais próximos do salário mínimo. Então, há também aqui um efeito, certamente a política de salário mínimo tem um efeito sobre o comportamento dos reajustes das diversas categorias, no caso da região Nordeste. Então, tem aqui um desempenho melhor do Nordeste, seguido do Sul e do Sudeste, né? E, como a gente já mostrou, a média nacional é o 0,51. Então, isso que é um dado que é o patamar do ganho real. Então, por isso que eu abri dizendo que, diante do cenário que a gente viveu no primeiro semestre e vai viver no segundo, dá para considerar que esses resultados são razoáveis, né? Bom, aqui é a distribuição dos reajustes salariais em comparação com o INPC por tipo de instrumento, né? Acho que eu já que é o que é acordo, o que é convenção coletiva de trabalho, que está aqui, né? São 281 negociações, né? Convenções coletivas e 21 reajustes, tendo em vista o instrumento acordo coletivo de trabalho. E aqui tem das negociações, das convenções coletivas, melhor dizendo, 70,5% tiveram algum ganho real, 16 ficaram exatamente igual e 13 ficaram abaixo. No caso do acordo, você teve aí 43% desses acordos com ganho real, praticamente 24% igual ao INPC e ali 33%, né? Abaixo.
aqui são os reajustes, né, que foram, digamos assim, pagos de forma parcelada, né? Então, no geral, isso aqui também não muda muito, né? Não tem, oscila muito pouco, mas é o seguinte, você tem num patamar aí da ordem de 95%, né? Aqui no caso 2015, 94% dos reajustes foram pagos de uma única vez na database. Parcelamento, apenas 6% dos reajustes foram parcelados, né? E em duas vezes, ou seja, em duas vezes, em torno de 5,3%. Ou seja, os reajustes, na verdade, são pagos praticamente todos na database. Aqui são as unidades de negociações com reajustes salariais escalonados e com pagamento de abono salarial, né? O escalonamento são aqueles reajustes que são dados por faixa de salário, né? Aqui, só para lembrar, tem algumas categorias que tradicionalmente, né, não é uma questão que está circunscrita à conjuntura, tem algumas categorias que negociam tradicionalmente por escalonamento. Por exemplo, os trabalhadores que ganham, um exemplo, tá? Até 4 pisos normativos da categoria tem o INPC integral, ou o INPC e mais algum ganho real, mas enfim. Quem ganha acima de 4 pisos normativos da categoria tem um reajuste que pode ser abaixo do NPC ou igual ao NPC, enfim. É escalonado por faixa de salário, né? Tem algumas categorias que normalmente negociam dessa forma. Obviamente que são categorias que essa faixa de, por exemplo, 4 ou 5 pisos, não importa, apenas um exemplo, quer dizer, cobre, evidentemente, 90 e tantos, 95% da categoria ou coisa parecida. Bom, aqui são os resultados dos reajustes salariais em comparação com o índice custo de vida do Diese, né? Então, aqui tem, obviamente, um comportamento diferente, até porque o índice do Diese, né, como tem algumas diferenças metodológicas em relação ao INPC, que é o índice de referência para os reajustes salariais, então, obviamente, que ele apresenta resultados um pouco diferentes. Então, no caso se comparado com o ICV do Diese, você tem 68%, que é próximo, né, a os reajustes que ficaram acima do INPC também. Então, nesse caso, aqui, quando você olha igual ao ICV Diese, é zero. Por que é zero? Porque não tem, né, principalmente no setor privado, é uma categoria que negocia tendo como referência o ICV do Diese, né? O ICV do Diese, os sindicatos, né, utilizam muito como nas suas pautas de reivindicações, mas na mesa de negociação, o que é negociado efetivamente é sempre o INPC do IBGE. E quando você compara com a parte de baixo, ou seja, aquelas categorias que não zeraram a inflação, tendo como referência esse índice, tivemos aqui em torno de 32%. Bom, aí é um gráfico que mostra toda a série, né, desde 1996, né, como eu falei que era o 20º ano que o Diese produz esse estudo, esse balanço. Qual é a diferença? Nós tivemos, a partir de 2008, por isso que a gente fez aquele recorte lá, né? Nós tivemos, a partir de 2008, uma alteração metodológica nesse acompanhamento. O que nós fizemos naquele? Nós tínhamos um painelzão, chamado painel grande, que entravam todas as negociações. A partir de 2008, nós começamos a trabalhar, vamos dizer assim, com um painel fixo. Ou seja, as mesmas negociações que estão em 2008, 2009, 2010, 2014 e assim por diante, né? Agora, quando a gente olha
mesmo considerando esse painelzão aqui, e o painel fixo, que seria a partir de 2008, os resultados não têm grande, a diferença é mínima, né, entre os resultados. Mas, de toda maneira, há uma diferença aqui a partir de 2008. Né? Então, a partir de 2008, a gente está considerando sempre as mesmas negociações, as mesmas informações. Então, como eu tinha falado no início, se a gente olhar aqui de 2008 para trás, ou melhor, de 2004 para trás, não é isso? Ver se eu estou enxergando bem aqui. É isso mesmo, né? 2004 para trás, quer dizer, 2015, se considerar 2004 para trás, é o melhor ano, tá certo? 2000 e... É isso mesmo, né? 2004, tá certo? Tá? Então, são resultados que revelam, né, enfim, a conjuntura, digamos assim, difícil que a gente tem, que os trabalhadores, enfim, que os sindicatos enfrentaram no primeiro semestre, e não deve ser diferente no segundo semestre de 2015. Embora no segundo semestre, acho que tem algumas questões que a gente pode considerar. Por exemplo, no segundo semestre você tem categorias, tanto os trabalhadores quanto os setores de atividade são setores, digamos assim, mais dinâmicos da economia, né? Mas, de toda maneira, e isso faz diferença, você tem, por exemplo, categorias, tanto no setor industrial quanto no setor de serviços, né, que tem database no segundo semestre, que são categorias, digamos assim, que são referências, né, para as negociações. Então. Mas, de toda maneira, diante do cenário adverso que a gente deve enfrentar, a nossa expectativa é que você tenha, mesmo considerando essas questões, o segundo semestre você não tenha, os resultados devem ser muito parecidos, né? Quando fecharmos o ano de 2015, não devem ser muito diferentes do que a gente observou no primeiro semestre do ano. Bom, é isso, pessoal. De forma geral, e agora, o pessoal da imprensa, quem tiver aqui da imprensa, por favor, me acompanhe para a gente ir até o primeiro andar. Se tiverem questões, perguntas, a gente atende a imprensa. E o Ayrton, como eu falei no início, vai fazer a apresentação relativa à 11ª Jornada Nacional de Debate, que é uma atividade que o Diese faz todos os anos, né? Uma no primeiro semestre do ano, outra no segundo semestre do ano, tendo como pano de fundo a questão da negociação coletiva. Então, é um pouco mostrar a conjuntura, mostrar um pouco os indicadores, para a gente um pouco avaliar e discutir as perspectivas aí para o segundo semestre. E aí, como eu falei, se por acaso não tem pessoas que chegaram depois, aí o Ayrton depois pode também comentar e responder questões relativas esses dados que nós acabamos de apresentar. Ok? Obrigado, Ayrton.